Olá, meu nome é Kevin Patrick e meu grupo é composto por Arthur da Silva e Gabriel Bessa. Somos alunos de computação numérica do professor Marcelo Nogueira. Iremos apresentar um experimento que calcula as raízes de um plano inclinado. O experimento visa encontrar a equação que modela o momento em que Aquiles alcança Zenão e, a partir da equação, aplicar técnicas de raízes para determinar a precisão e o relativo dessa equação. Fornecendo dados visuais para análise do movimento das bolas ao longo das rampas inclinadas, no nosso caso, foram capturadas três imagens em momentos-chave da corrida entre Aquiles e a tartaruga. A primeira imagem foi capturada no momento em que a tartaruga sai, com 1 segundo e 154 milésimos. Já a segunda imagem foi capturada quando Aquiles sai, com 1 segundo e 526 milésimos. E por fim, a terceira imagem foi capturada no momento em que Aquiles alcança a tartaruga, com 2 segundos e 254 milésimos, representando o ponto de encontro entre os dois. Esta imagem é crucial para determinarmos o tempo em que a corrida termina e fornece dados precisos para análise do movimento da parte final de Aquiles e a tartaruga. Partindo para o processamento de imagens, iremos utilizar o Painting para determinar as posições na foto, para determinarmos os ângulos de aceleração de cada rampa. Para a coleta de dados, temos que converter o y para corresponder às conversões matemáticas utilizadas. Considerando a resolução 1280 por 536 pixels, faremos 536 menos o y coletado. Para o cálculo do ângulo de cada rampa, pegamos as coordenadas final menos inicial, sendo assim utilizamos a diferença de x e y entre os pontos. Essas diferenças representam a base e a altura dos triângulos formados pelas rampas. Utilizando a sua função arcotangente para calcular os ângulos de cada rampa, esse código determina os ângulos de inclinação das rampas, 5,12 graus para a tartaruga e 9,42 graus para Aquiles. Também calcula a relação entre pixels e metros de cada rampa de 0,0092 metros por pixels para a tartaruga e 0,00102 metros por pixel para Aquiles, e as acelerações de cada rampa, 0,66 metros ao quadrado para a tartaruga e 1,15 metros ao quadrado para Aquiles. Eu me chamo Arthur e vou apresentar a versão final do nosso código Python. Inicialmente, eu começo importando as bibliotecas com as quais eu vou trabalhar aqui e declaro duas constantes, que são a altura da imagem e a gravidade da Terra. Eu começo definindo aqui uma função que serve para inverter o eixo Y, e aqui eu guardo as coordenadas extremas da rampa de Aquiles e da rampa da tartaruga. E inverto a função que criei aqui em cima para inverter os valores de Y. Faço as mesmas coisas para os pontos iniciais, tanto da tartaruga quanto de Aquiles, e aqui é o ponto de encontro de ambos. Inverto o y para todas essas coordenadas. Defino aqui uma função que serve para calcular meu ângulo θ. Então, eu consigo calcular aqui o meu ΔX, encontrar o cateto oposto, o adjacente, e usar a função arcotangente para fazer o caminho reverso e achar o valor do ângulo. E também crio uma função aqui para calcular a hipotenusa, que no caso se refere ao tamanho da tábua que vai ser necessário para achar o equivalente do valor de 1 metro em pixels. Em seguida, eu atribuo aqui, calculo efetivamente o valor do ângulo de cada rampa e printo eles aqui logo abaixo. Isso printando em radianos. Um pouco mais abaixo, eu os printo em graus. E atribuo aqui a distância real das tábuas. E aqui abaixo eu tenho as correspondências de metro para pixels para cada uma das rampas. Então, a rampa de Aquiles, eu tenho aqui o cálculo da hipotenusa, e, e esse cálculo aqui, ele já está sendo feito em pixels, né? Então no caso aqui eu estou pegando o tamanho da tábua que aparece no vídeo, e pego aqui o valor, esse valor do tamanho da rampa, divido pela distância do mundo real, que é 61,5, e faço aqui a proporção, né? Aqui embaixo eu printo os valores do metro na perspectiva de Aquiles e na perspectiva da tartaruga. E mais abaixo também eu faço a mesma coisa para a aceleração da gravidade. Printo a aceleração da gravidade na perspectiva de Aquiles e a aceleração da gravidade na perspectiva da tartaruga. Um pouco mais abaixo aqui eu defino a função que vai calcular a aceleração do objeto na rampa e faço esse cálculo. Calculo a aceleração de Aquiles e a aceleração da tartaruga. E printo aqui os valores. Em seguida eu atribuo aqui o tempo de largada e o momento de encontro de ambos, que nós captamos no nosso experimento. E em seguida eu calculo o ΔT, que é o atraso ΔT de Aquiles, que é o atraso que ele tem para iniciar a sua movimentação em relação à tartaruga, ou em relação ao instante inicial.
e printo ele aqui também. Então aqui eu tenho cada valor sendo printado. O ângulo da rampa de Aquiles em radianos, o ângulo da rampa da tartaruga em radianos, o ângulo da rampa de Aquiles em graus, apenas para termos de curiosidade, para a gente ter uma noção em graus do quanto que é, e o ângulo da rampa da tartaruga também em graus, arredondado para uma casa decimal só. Ah, printo aqui também o comprimento da rampa de Aquiles em pixels, que é a rampa que está mais distante. Printo aqui a rampa da tartaruga, o comprimento da rampa da tartaruga em pixels, que é a rampa que está mais próxima, por isso parece maior aqui. A mesma coisa para o metro em pixels, né, tanto na perspectiva de Aquiles quanto na perspectiva da tartaruga. E também faço a mesma coisa para a aceleração da gravidade, printo também a aceleração de Aquiles da tartaruga, e printo também aqui o atraso de Aquiles em segundos. Aqui abaixo a gente vai precisar usar as equações para aplicar os métodos de raízes. Então, as equações de posição de cada um aqui eu as igualo aqui, e passo tudo para o lado direito do operador de igualdade aqui, para igualar a zero. Defino a função, defino a função da derivada, né, a expressão da derivada aqui também, e gero uns valores para plotar o gráfico para a gente ter ideia do que está sendo gerado aqui. Então, aqui embaixo nós temos esse gráfico sendo gerado. Temos aqui a raiz. Esse pontinho verde aqui é a raiz que a gente captou no nosso vídeo. Esse ponto vermelho aqui é a raiz esperada, que a gente espera encontrar no nosso experimento aqui, ou pelo menos algo aproximado a isso. Então, mais aqui abaixo, eu defino aqui um intervalo AB, utilizando o teorema de Bolzano, vendo que aqui o valor de f de x, ou sendo melhor, né, mais preciso, f de t é negativo e aqui positivo, eu sei que a raiz está aqui entre um desses dois valores de f de t, e atribuo esse valor aqui a essa variável. Em seguida, declaro a função, que vai calcular a aproximação da raiz por bissecção. Defino aqui a precisão com que eu quero trabalhar e defino aqui o número máximo de iterações para que não passe disso o nosso código. Não fique repetindo para sempre ou muito mais que isso. Calculo o valor aproximado da raiz por bissecção e printo eles aqui. E vou fazer coisas análogas aqui para os métodos de Newton e da secante. Então aqui eu crio o algoritmo do método de Newton também, declaro meu chute inicial, passo aqui na função calcular Newton e printo os valores aqui abaixo. Defino a função calcular secante e abaixo eu chamo essa função com dois chutes iniciais, no caso o chute inicial, o mesmo chute inicial que eu utilizei para Newton aqui acima, e o segundo chute inicial que eu estou declarando aqui. Passo a precisão e o número máximo de repetições e printo. Aqui embaixo a gente tem os valores encontrados. Então tem aqui raiz encontrada por bissecção, é esse valor aqui, 12 iterações foram feitas. A raiz encontrada por Newton foi essa daqui, e 4 iterações foram feitas. E a raiz encontrada pelo método da secante foi essa daqui, e 6 iterações foram feitas. Todas elas foram bem próximo do resultado que a gente esperava encontrar aqui acima. Foram bem próximas desse resultado. E também não muito distante, né, relativamente próximo aí do resultado que a gente captou no nosso experimento. Olá, meu nome é Gabriel e estarei fazendo a conclusão do Laboratório 2, Métodos de Raízes. Para efeito de comparação, vamos comparar os métodos utilizados para calcular, sendo eles o método da bisseção, Newton e o método da secante. Aqui são os resultados obtidos através desses três métodos. Pela bisseção, ela satisfez a operação após 12 iterações, tendo assim 1.22, 30, 22. Por Newton, ela satisfez em apenas 4 iterações, já pela secante em 6. Logo, podemos notar que por Newton foi necessário bem menos iteração, então seria o método mais rápido, ao contrário do método da bisseção. Bom, agora vamos comparar o resultado obtido através dos pontos coletados em sala de aula com o do experimento. Em sala de aula, podemos ver que ficou ali por volta de 1.10 milissegundos, já o do experimento por volta de 1.23 milissegundos. Dito isso, como esperado, resultados bem próximos.
E agora, para uma melhor visualização, colocamos aí a favor do tempo o ponto verde coletado em sala de aula, onde as duas se encontram, e o ponto vermelho, que foi a nossa estimativa. Em nome do meu grupo, composto por Kevin Patrick, Gabriel Bessa e Arthur Cruz, agradecemos o professor pela escolha do tema e muito obrigado pela atenção.